Bom, turma, dando continuidade então aos direitos trabalhistas, né, que nós estamos aí conversando nas últimas videoaulas, agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre férias e sobre 13º salário. Eu imagino que esses dois direitos vocês já têm ouvido falar, né? São assuntos aí muito comuns, né, que são aí até de mais fácil entendimento, ok? Então, começando pelas férias. Então, as férias são consideradas como um descanso anual. Então, presta atenção. Na última videoaula, a gente viu que quando eu trabalho, né, durante a semana, eu tenho direito ao descanso semanal. Então, uma vez por semana, eu tenho 24 horas consecutivas de descanso, que geralmente é o domingo. E as férias seguem mais ou menos essa lógica, só que em vez de ser um descanso semanal, é um descanso anual. Então eu tenho que ter trabalhado 12 meses consecutivos, né? Que eu tenho que fechar um ano de trabalho para que eu tenha direito então a descansar. E que esse descanso ele é remunerado. Então você vai ficar 30 dias em casa, passeando, viajando, né, por exemplo, e você recebe como se você estivesse trabalhando normalmente, acrescido de 1/3, que eu vou explicar para vocês. Então, assim, o empregado ele tem direito a 30 dias de férias sem prejuízo da sua remuneração. Então, é como eu falei, você está em casa, está viajando, né? Não está na empresa, você está descansando, mas você não tem um prejuízo de ficar sem o salário, né? De não ter a sua remuneração naqueles 30 dias. O cálculo ele é feito como? Com base no salário do trabalhador, acrescido de 1/3 desse valor, que é considerado o adicional de férias. Então, como é que funciona? Tirei 30 dias de férias. Então, esses 30 dias eu não vou trabalhar, eu vou ficar em casa, eu vou descansar, eu vou viajar. Eu recebo esses 30 dias normalmente, né? Como se fosse ali o meu salário normal. Mas eu tenho um benefício, eu tenho um valor que é acrescido esses 30 dias de férias, que é 1/3. Então vamos pensar assim: se as minhas férias, meus 30 dias de férias, o meu salário é R$ 3.000, tá? Então as minhas férias, meus 30 dias de férias são R$ 3.000. Eu vou receber mais 1/3 desse valor, que é o adicional de férias. Então, 3.000 divididos por 3, R$ 1.000. Então, as minhas férias seriam de R$ 4.000. 3.000 é o meu salário normal, mais R$ 1.000, que é esse 1/3, é um benefício, né? É um direito, é um valor a mais para que você possa usufruir melhor dessas férias, para que você possa usar esse dinheiro como você melhor, né, achar sim justo, né, da forma com que você precise, ok? Então isso vai valer para o jovem aprendiz do mesmo jeito, só que aí vai ser em cima do teu valor, né, de salário. Eu dei o exemplo de R$ 3.000 porque ficava mais fácil aqui de falar os R$ 1.000, que é 1/3, mas você vai pegar lá, né, o valor do teu salário, você vai receber mais 1/3 desse valor, tá? É só pegar o valor do salário e dividir por 3. As férias elas são concedidas de acordo com a conveniência do empregador. Então, o funcionário não é ele que vai chegar e vai falar: olha, eu quero tirar férias deste dia até esse dia, né? O funcionário pode chegar e falar: olha, eu gostaria, né, de tirar férias nesse período, sei lá, porque aí eu vou poder viajar com a minha família. Mas o empregador é que vai dizer se pode ou não pode, porque ele tem que ver, né, a escala dos colaboradores, quem que vai ficar no teu lugar, quem vai fazer tuas atividades. Então ele tem todo um cronograma que aí é ele que vai dizer, né, se pode ou não, ok? Então as férias elas são concedidas pelo empregador. Mas claro, você pode, né, conversar e tentar ali chegar numa data que fique bom. Só que o que acontece no caso de vocês? O empregado que ainda é estudante e menor de 18 anos terá direito a férias coincidentes com as férias escolares. Então é muito comum, né, que tente
a empresa tente fazer com que as férias sejam compatíveis às férias escolares, ok? Então tem essa possibilidade aí. Deixa eu só voltar aqui. As férias, né, são 30 dias, né? Então todo mundo tem direito a 30 dias de férias. O empregado, né, normal, não jovem aprendiz, ele pode vender 10 dias das férias dele. Né? Então, em vez de ele tirar 30 dias, ele tiraria 20 dias de férias, 10 dias ele pode sim vender, né? Não é o caso do jovem aprendiz. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem melhor. Então, vamos imaginar que uma pessoa foi admitida dia 1/10 de 2021, tá? Então, ela entrou na empresa, começou a trabalhar dia 1/10 de 2021. Então, o período aquisitivo dela, ou seja, o período que dá direito a um mês de férias, vai ser do dia 1/10 de 2021, que é quando ela começou a trabalhar, até 1/10 de 2022. Então, esses 12 meses que a gente fala que é o período aquisitivo. Então, é o período que a pessoa trabalhou 12 meses consecutivamente e isso dá o direito a ela tirar 30 dias de férias. E aí, em seguida, vem o período concessivo, porque algumas pessoas pensam assim, deu 12 meses, eu já tenho que tirar as férias. Mas não, o período concessivo é dessa data final aqui, ó, de 1/10 de 2022 até os próximos 12 meses, 1/10 de 2023. O que não pode é o colaborador ficar sem tirar as férias dele quando já estiver vencendo as próximas, tá? Ele tem que tirar as férias antes de vencer a próxima, ok? Então, olha só. Então, quando eu começo a trabalhar, quando eu tenho a minha admissão, é o início, né, do período aquisitivo. Vai passar 12 meses, terminou o período aquisitivo e começa o período concessivo, ou seja, o período que eu posso, na verdade, que eu devo tirar as férias. Né? No nosso exemplo, seria do 1/10 de 2022 até 1/10 de 2023, porque em 1/10 de 2023 já vai vencer as próximas férias, tá? Então, as empresas elas só têm que tomar muito cuidado com isso. Então, deu 1 ano de trabalho do colaborador, né? O melhor é o colaborador já tirar férias e fica tudo certinho. Mas se não der para ele logo em seguida já tirar, tem ali 12 meses, mas tem que tirar antes de vencer o próximo período aquisitivo, ok? Aqui eu trouxe um cálculo para vocês entenderem, né, melhor como é que é feito o cálculo das férias. Então, vamos imaginar que aqui seja um jovem aprendiz e que esse jovem aprendiz ganhe R$800, que o salário dele seja de R$800. Então, eu coloquei aqui, ó, dias de férias, 30 dias de férias, o salário, R$800. Mas eu falei para vocês que além do teu salário, dos teus 30 dias que você vai receber, mas que você não vai trabalhar, você vai estar em casa, viajando de férias, tem 1/3 de férias, que é, né, 33,3333% desse valor. Então, 33,333% de 800 vai dar 266,67, tá? Então, somando o salário mais 1/3 de férias, as férias brutas desse aprendiz, né, o valor bruto seria de 1.066,67. Porém, em cima desse valor, tem que ser descontado o INSS, que a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. O INSS, neste caso, é uma alíquota de 7,5%. Então, vai dar R$80, tá? Aí, sim, descontando 1.066 menos R$80, o valor líquido é de 986,67, ok? Deixa eu até trazer uma calculadora aqui para poder mostrar na calculadora para vocês, né, esses cálculos que eu falei. Eu acho que vai ficar mais claro, né, ainda para vocês poderem entender. Então, só um pouquinho. Então, vamos pegar aqui, ó.
Aqui eu não preciso fazer conta, né? Eu pegaria o salário do jovem aprendiz, 30 dias de trabalho, R$800. É um exemplo, tá, gente? Um exemplo, vamos fazer de conta que esse jovem aprendiz ganha R$800. Aí eu quero saber quanto que é 1/3, né? Eu posso pegar os R$800, ó, e eu posso dividir por 3, tá vendo? Vai dar 266,666, no caso, eu arredondei, né? Como depois do 6 eu tenho um outro 6, esse 6 eu posso arredondar para 7. Ou eu poderia ter feito assim, ó, R$800 vezes, né? Vezes 33,333% igual. Ó, daria a mesma coisa, 266, no caso aqui seria 67, né? Arredondando. E aí, ok, eu somei ali o 800 mais o 266,67, dá 1.066,67, o valor bruto, né? O R$80 ali, vamos fazer lá, 800 vezes 7,5%, deu R$60. Espera aí, né? Por que aqui é 80? Porque eu tenho que fazer em cima do valor total. Então, 1.066,67 vezes 7,5%. Agora sim, ó, R$80, tá? Então, nesse caso, o INSS ele incide sobre esses dois proventos que a gente chama. E aí, fazendo 1.066,67 menos R$80, o valor líquido a receber de férias é 986,67, ok? Então, as férias, né, são aí um direito trabalhista muito conhecido, né, muito falado. As pessoas sempre vão se planejando, né, para tirar suas férias, para poder descansar, né? Então, é realmente esse descanso de um mês, de 30 dias, né, remunerado. Então, eu não perco essa minha condição de remuneração. No vídeo anterior, por exemplo, eu falei lá do seu João, né? Dei o exemplo dele tendo vínculo empregatício e quando ele não tem o vínculo empregatício, quando ele é uma empresa terceirizada, né? Por exemplo, se ele fosse um autônomo. Então, quando o seu João está naquela condição dele ser um empregado que trabalha lá, por exemplo, de segunda a sábado lá na empresa, faz a manutenção, tem o vínculo empregatício, ele teria o direito às férias, né? Então, ele trabalharia lá 1 ano e teria, sim, a total possibilidade de tirar férias. Agora, né, no exemplo que eu falei que o seu João era um autônomo, que a gente conheceria ele, chamaria ele quando fosse possível, né, quando fosse necessário, que talvez nem chamaria ele, chamaria outro autônomo que fizesse também a manutenção. Nesse caso, ele não tem direito às férias. Tá? Então, o trabalho formal, aquele trabalho com carteira assinada, né, permite que o colaborador, que esse empregado, tenha os direitos trabalhistas assegurados, como é o caso das férias. E como é o caso do 13º salário, que provavelmente vocês também já ouviram falar. Então, olha o nome, 13º salário, ou seja, é um salário a mais, né? Então, eu trabalhei lá janeiro a dezembro, né? Então eu tive 12 salários, porque eu trabalhei 12 meses. Mas aí o que acontece? No final do ano eu recebo um salário a mais. Eu tenho um 13º, né? Um mês a mais. Por quê? Tá? O 13º salário ele é considerado uma gratificação natalina. Sabemos, né, que no final do ano, devido às festas, principalmente de final de ano, nós sempre temos gastos a mais, né? Então, pensando muito nisso, em fazer com que os colaboradores possam passar melhor, aproveitar melhor as festas de final de ano, né? Natal, Ano Novo. Então, o 13º ele foi já há muito tempo atrás, né, instituído como essa gratificação natalina, essa possibilidade de ter um salário a mais ali no final do ano. A base de cálculo dele é a remuneração base, tá? Então, se você recebe o mesmo salário todo mês, é aquele valor do salário.
Agora, tem algumas profissões que recebem um salário que ele é variável. Então, ele varia dependendo da situação, né? Por exemplo, as pessoas que recebem a partir da comissão de vendas. Então, depende do o quanto ela vendeu aquele mês, é o quanto ela vai receber. Então, nesse caso, eu teria que fazer uma média de todo o salário variável do ano para saber quanto seria o 13º salário. No caso de vocês é fácil, o jovem aprendiz, né? Ele tem ali um salário padrão todo mês. Então, é esse salário que vai ser a remuneração sua, né? Do 13º. Existem duas possibilidades de pagamento. A empresa pode dividir o 13º em duas parcelas. Se ela fizer isso, ela vai pagar 50% até o dia 30 do mês 11. Então, até 30 de novembro, ela paga metade do 13º. E o resto, ela paga até dia 20 do 12. Então, vamos pensar, o meu 13º é milão. Então, se a empresa faz o pagamento em duas parcelas, até dia 30 do 11 ela me pagaria R$500, até dia 20 do 12 ela me pagaria os outros R$500. Mas não é todas as empresas que fazem essa divisão, tá? Se a empresa não fizer em duas parcelas, aí ela vai ter que pagar todo o 13º até o dia 20 do 12. Né? Então, minha empresa não divide e o meu 13º é milão, então até 20 do 12 ela vai ter que me pagar o milão inteiro, tá? Os R$1.000, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês duas coisas. Primeiro, como é que funciona os cálculos e também como é que eu sei, quando eu entrei no meio do ano, quanto que eu vou receber de 13º. Porque para você receber o valor total, né? Então, por exemplo, meu salário é R$1.000. Para mim receber como 13º R$1.000, eu tenho que ter os 12 meses trabalhado. Mas e se eu comecei a trabalhar na empresa, sei lá, em julho, né? Aí o cálculo é diferente, eu vou receber um 13º proporcional, né? Proporcional ao quê? Aos meses em que eu trabalhei. Então, vamos ver isso. Então, aqui, ó, imagina que a pessoa começou a trabalhar na empresa dia 10 de janeiro. Então, ela não começou no dia 1º de janeiro, ela não trabalhou o mês inteiro. Ela começou a trabalhar dia 10 de janeiro. Mas existe uma regra assim, quando o colaborador, né, entra ali num determinado mês a trabalhar, se aquele mês ele trabalhar 15 dias, mais do que 15 dias, isso conta para o 13º salário. Então, se eu entrei dia 10 de janeiro, eu trabalhei ali 20 dias, né? Eu peguei 20 dias do mês. Então, conta como se eu tivesse trabalhado janeiro inteiro. Agora, vamos imaginar que eu entrei, sei lá, dia 28 de janeiro, né? Teria 2 dias só para acabar o mês. Aí, janeiro não entraria na conta do meu 13º, tá? Mas nesse caso, entra aqui. Aí, ok, trabalhei, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Trabalhei os 10 meses. Então, neste caso, eu tenho direito ao 13º salário de forma integral. Olha só como é que ficaria aqui. Então, aqui eu fiz o olerite de novembro, ó, pagamento de novembro. Imaginando lá que a pessoa tem um salário de R$800, né? Vamos pensar que é um jovem aprendiz aqui. Então, aqui nós temos, ó, a primeira parcela do 13º salário, né? Então, eu vou pagar a metade dos meses, né? Que daria R$400. Não tem desconto de INSS neste olerite, né? Aqui de férias em novembro. Quando o empregador parcela o 13º em novembro e dezembro, o INSS vai ser descontado só em dezembro, mas aí é do valor total. Então, aqui realmente eu receberia ó, os R$400, tá? Então, o valor bruto e o valor líquido seria o mesmo. Agora aqui, ó, no pagamento de dezembro, então eu teria o 13º salário, R$800. Mas eu preciso descontar porque já houve o adiantamento da primeira parcela. Então, eu tenho que diminuir 400 aqui. E aí, o INSS de 7,5% vai incidir sobre os R$800, tá? Sobre o valor total. Não foi descontado INSS aqui porque deixou para ser descontado tudo em dezembro. Isso é uma regra.
Então, olha só, o meu valor bruto é 800. Mas olha o que eu tive de desconto. Os 400 que eu já tinha recebido, que foi o adiantamento em novembro, menos os 60, que é o INSS. Então, o valor líquido que eu vou receber em dezembro, como 13º, seria R$340, tá? Vamos só recapitular isso para vocês terem um entendimento bem claro. Valor bruto não é o valor que vai cair na tua conta corrente, tá? Valor líquido é aquele que sim, aquele que é teu, que vai cair na tua conta, ou que você vai receber em dinheiro, ou você vai receber em cheque, tá? O valor bruto é o valor que eu tenho direito, mas ainda não foi descontado as obrigações necessárias, ok? Nesse nosso outro exemplo aqui, o que acontece? Olha só, a pessoa não trabalhou janeiro nem trabalhou fevereiro. Vamos imaginar que ela começou a trabalhar na empresa em março. Então, janeiro e fevereiro ela não estava trabalhando. Ela começou nessa empresa em março. Então, ela tem março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Ela tem 10 meses de trabalho e não 12. Então, ela não tem direito a receber o 13º salário total. Ela vai receber o 13º salário proporcional. Como que é feita a conta, tá? Pego o valor do salário mensal, dividido por 12 meses e multiplicado pelo número de meses que a pessoa realmente trabalhou. Então, nesse nosso caso aqui, o que eu fiz, né? Eu peguei R$800, que é o salário, dividi por 12 e o resultado eu multipliquei por 10, tá? Vamos ver aqui na calculadora, só para ficar bem entendido para vocês, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, nesse caso, a pessoa, ela recebe R$800, mas ela só trabalhou 10 meses, então eu divido por 12 e esse valor eu multiplico por 10. Então, essa pessoa, diferente da anterior, né? A anterior tinha começado a trabalhar lá em janeiro. Então, ela tinha 12 meses de direito, né? 12 meses trabalhado, 12 meses, então fecha o 13º salário total. Nesse caso aqui, não, a pessoa começou a trabalhar em março, então ela tem 10 meses trabalhados. Então, em vez dela receber os 800, ela tem direito a receber 666,66, tá? Vamos ver aqui na tela para a gente continuar o entendimento. Então, vamos imaginar que essa empresa paga, né, em novembro e paga em dezembro. Então, em novembro, ela teria direito à primeira parcela do 13º, que seria o quê? 5 meses, né? Porque lembrando que ela não trabalhou 12 meses, ela trabalhou 10. Então, 5 meses dá 333,33. No mês de dezembro, então, a gente colocaria aqui, ó, 13º salário, seria os 10 meses que ela trabalhou, 666,67, mas eu tenho que descontar o que ela já recebeu em novembro, 333,33. E aí eu tenho que fazer a conta do INSS, que nesse caso a alíquota também é de 7,5%. Eu tenho que fazer a conta, que vai dar R$50, para diminuir do valor que essa pessoa tem direito a receber. Então, o valor bruto dela era 666,67, mas eu tinha que descontar o valor que ela já recebeu e o INSS, então eu tinha que descontar 383,33, né? Fazendo 666,67 menos 383,33, o valor líquido que ela tinha direito a receber é de 283,33, ok? Pessoal, vai pausando o vídeo, né? Vai fazendo a conta junto. Tem dúvida, anota para poder me perguntar, ok? Mas o 13º ele sempre vai funcionar dessa forma. Ele vai ser compatível ao número de meses que você trabalhou. Se no mês que você começou a trabalhar, você trabalhou mais do que 15 dias, você tem direito a contar aquele mês como mês trabalhado, né? Se a empresa paga em novembro e dezembro, funciona do jeito que eu mostrei aqui. Se ela paga só em dezembro, aí você vai receber tudo em dezembro.
sempre descontando INSS.